Com a pandemia do novo coronavírus, cuidar da imunidade ficou ainda mais importante. Nós vamos conversar agora com a nutricionista Priscila Moreira, do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia do Estado de São Paulo, que vai nos dar algumas dicas de alimentação para fortalecer a imunidade. Olá, Priscila, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar conosco aqui do programa Cidadania. Olá, eu que agradeço o convite. Conta pra gente, então, existe alguma alimentação especial que a gente deve fazer nesse momento ou aquelas velhas dicas de alimentação equilibrada conseguem segurar o nosso sistema imunológico? Sim, desde que a gente consiga ter uma alimentação o mais diversificada possível, né, de acordo, claro, com as condições aí socioeconômicas que a gente sabe que são bem diferentes no nosso país, desde que bem diversificado e haja um equilíbrio entre os alimentos, entre os nutrientes, a gente consegue sim, a partir apenas da alimentação, conseguir todos esses nutrientes para o sistema imunológico. A gente vê, assim, é comum a gente receber pela internet, assim, normalmente já acontece, mas agora, então, durante a pandemia, aparecem, assim, uns super alimentos milagrosos, né, vinagre, cúrcuma, aquela receitinha, assim, dá para acreditar nesse tipo de dica ou é mito? Uma boa parte, eu diria, disso é mito, né? Se a gente não tiver uma sinergia, né? Uma ação de todos esses alimentos em conjunto, dificilmente um único alimento vai trazer a melhora do sistema imunológico. O que a gente já sabe é que, assim como os vegetais, as frutas, cada um tem uma coloração diferente, né? Essa alimentação colorida e diversificada, isso sim pode trazer para a gente um aporte de vitaminas e minerais que ajudem aí a melhorar o nosso sistema imunológico. Então essa é uma dica que a gente pode acreditar, né? Aquela que quanto mais colorido o prato, mais saudável, essa vale. Essa é super válida, essa dica. Então evitar, assim, se for tudo mais ou menos da mesma cor, né? Arroz, macarrão, batata, aí não tá bom, né? Sim, é muito comum, por exemplo, as pessoas falarem assim, mas eu só gosto de banana, eu posso comer só banana? Pode. O único problema é que você, por exemplo, vai ter um privilégio de um determinado nutriente, de um determinado mineral, por exemplo, o potássio. Quando a gente fala em diversificar, eu posso, por exemplo, ter uma banana, uma laranja, uma maçã no meu dia e dessa forma eu vou estar diversificando as vitaminas e minerais dessas frutas. Esse é o maior dos problemas da gente focar num único alimento como sendo ele o alimento milagroso. E dificilmente ele vai compreender, vai ter ali todos os nutrientes que teria uma alimentação mais diversificada. E os alimentos da época, da própria região onde a gente vive, que são mais frescos, eles têm mais nutrientes do que uma coisa que foi colhida verde lá longe, passou dias sendo transportado, perde um pouco nesse trajeto, né? Sim, hoje a gente sabe também que o nosso solo, ele perde muito, né, com o passar do período de colheita, então por isso que é importante a gente sim priorizar o consumo, não só economicamente falando, porque se eu pego uma fruta da estação, ela vai ter um custo melhor também para minha família adquirir, mas também nutricionalmente falando, o solo ele é melhor preparado, ele recebe melhor os nutrientes de acordo com a época, né, de cada fruta, verdura e legume. Então, por isso que também é interessante, quando a gente prefere o alimento ali da estação ou do período do ano, onde ele vai ter também uma quantidade muito maior ali de nutrientes, tanto de vitaminas, de minerais e outros oligoelementos que ele pode ter. E a forma de preparo, assim, a comida, né, assim,
crua, por exemplo, as frutas e tal, elas têm mais vitamina do que quando a gente cozinha, né, transforma aquilo de alguma forma? Sim, é bem verdade que há muitas vitaminas, como por exemplo a vitamina C, é um tipo de vitamina que oxida facilmente. Então, quando eu aqueço ou quando eu submeto a um método de tritura, né, ou extração do suco, eu posso perder muito dessa vitamina, né? Como eu citei o exemplo da vitamina C. Então, quando nós consumimos ela crua, in natura, se torna, assim, uma forma de consumo muito mais saudável. Alguns vegetais não oferecem para a gente essa possibilidade. Nós precisamos, né, de um cozimento, como é o caso, por exemplo, dos tubérculos, das raízes, como a mandioquinha, a mandioca ou macaxeira. Então, nós precisamos sim de um cozimento. Nesses vegetais, a preocupação não é tão grande com relação a perdas, tá? O que sempre é aconselhável é que a gente tome um pouco de cuidado com o método de preparo e evite as frituras de imersão, que a gente chama, né? Quando a gente mergulha o alimento no óleo, para que a gente não agregue mais óleo, mais calorias nessa refeição. Tá? O preparo normalmente é aconselhável que seja assado, grelhado, cozido, e quando nós falamos em cozidos, evitar o uso de muita água. Sim, o alimento ele acaba soltando naquela água uma boa parte ali dos seus minerais, principalmente, e isso pode fazer com que a gente tenha ali algumas perdas. Então é melhor com menos água ou no vapor para não diluir ali os nutrientes. Exatamente. Então, ou cozinhar com menos água para fazer ele no vapor, ou se for possível, aquela cuscuzeira ou uma panela própria com vapor, para que seja feito cozimento desses vegetais também. Entendi. Agora, o óleo que você mencionou também, mas o óleo também é importante, né? O problema é quando a gente aquece o óleo que ele se transforma? Na verdade, o ponto de fusão, né, o ponto que poderia estragar o óleo, é muito controverso isso ainda, né? A gente sabe que sim, se eu uso uma fritura de imersão com óleo velho, ou óleo que foi usado muitas vezes, aí sim eu tenho um risco de saturação desse óleo, de produção de algumas toxinas que podem trazer prejuízo para a saúde. A maior preocupação em questão, e quando nós falamos de um fritura caseiro, dificilmente a gente vai usar ele muitas e muitas vezes a ponto dele estragar, né? Isso normalmente a gente vê, infelizmente, em locais de preparo coletivo. Em casa, a gente tem uma certa preocupação com o óleo não ficar tão velho. Eu diria que a minha maior preocupação não é com relação à qualidade desse óleo depois de muitas frituras, mas sim ao agregar mais óleo na minha alimentação. Porque nós sabemos que as gorduras, elas são importantes, porém eu tenho como adquirir essas gorduras de uma forma mais saudável. Por exemplo, ao temperar a minha salada, os meus legumes com azeite de oliva extra virgem, ou com o consumo de amêndoa, amendoim, castanha, eu também tenho um óleo mais saudável. O abacate é um fruto que traz uma quantidade de gordura alta, mas é uma gordura saudável. Então, se eu consumo em quantidades não exageradas, né, em porções pequenas ao longo do dia, eu vou ter só benefício dessa gordura, eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo, né? Então, a gordura de fritura, ela me preocupa muito mais por aumentar a densidade de caloria da comida do que efetivamente pelo valor nutricional ser ruim dessa gordura, entende? Então, principalmente agora, que estamos num momento onde o gasto de calorias está bem baixo, porque a maioria das pessoas está em isolamento, quanto mais frituras eu consumo, mais calorias eu consumo. E aí existe uma grande chance de ter um aumento de peso.
Que também é prejudicial para a imunidade, né? Exatamente. Infelizmente, a gente tem observado o agravamento ali, principalmente da Covid-19, entre indivíduos com excesso de peso. Então, é mais um fator preocupante. Quando eu tenho um excesso de peso já presente, já existe um risco maior também dessa imunidade não estar tão preservada. E dentro, assim, para fortalecer a imunidade, então, não tem assim um preparo específico, uma dieta especial? O importante é ser mesmo equilibrada, balanceada? Eu diria que é manter uma rotina equilibrada e saudável, né? Como assim? Não basta só uma vez, né? Não resolve. Não adianta, né? Não adianta um shot, né? A gente ouve falar assim, um shot da imunidade. Então, você vai espremer um limão, vai tomar... Não tem milagre. É um conjunto de ações, né? Então, vai desde mesmo de itens que não compreendem a alimentação, né? O bem-estar físico, bem-estar emocional e também o cuidado com a alimentação. No que compreende ali a minha parte do cuidado da alimentação, eu diria que é muito importante estabelecer rotina. Então, eu preciso, mesmo se eu não estiver trabalhando ou estiver em isolamento, criar uma rotina dentro de casa. Então, ter ali as minhas refeições planejadas, ter algumas metas de consumo, eu diria. Então, hoje, o nosso guia alimentar para a população brasileira, ele traz que a gente precisa atingir as 5 porções de frutas, verduras e legumes ao dia. Isso você está falando desse guia alimentar desenvolvido pela Associação Brasileira de Nutrição? Não, o guia alimentar para a população brasileira, ele foi produzido pelo Ministério da Saúde e ele vem sofrendo alterações, ele vem tendo atualizações, né? Na última atualização, ele trouxe o quanto é importante a nossa alimentação ser o mais natural possível, com o menor consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Seriam aqueles alimentos, quando a gente lê os ingredientes, a gente desconhece mais da metade, tá? Então, os alimentos mais naturais seriam as frutas, verduras, legumes, os lácteos, os tubérculos, as raízes, os cereais. E quando a gente fala em 5 porções de frutas, verduras e legumes por dia, mais ou menos 400 gramas, eu conseguiria, dentro de uma rotina saudável, atingir essa quantidade com, por exemplo, 3 frutas ao longo do dia e mais as verduras e legumes do almoço e do jantar. Tá? Não seria algo tão difícil de eu atingir. E com isso, eu contribuo para a minha imunidade, para o meu sistema imunológico, porque eu vou estar consumindo as vitaminas, os minerais que auxiliam nessa manutenção do sistema imunológico. Tá? O que você citou da Associação Brasileira de Nutrição, da ASBRAN, é um e-book que eles lançaram com receitas. E essas receitas, elas foram compiladas, né? Foram vários órgãos de nutrição de vários estados do Brasil que contribuíram com receitas regionais. Então, é interessante que cada região consegue, com esse e-book, ter ali alguns preparos, algumas receitas que vão contribuir para que a alimentação seja produzida em casa, de uma maneira mais saudável, em família, e usando ali ingredientes próprios de cada região do Brasil. E aí esse e-book está disponível no site, né, asbran.org.br. Isso mesmo. Lá consegue baixar esse e-book gratuitamente. E são receitas para a pandemia mesmo. Exatamente, foram receitas pensadas para esse momento, né, onde boa parte das famílias estão em casa, e são receitas fáceis, onde a gente consegue colocar os filhos, o marido, né, enfim, os pais, todos juntos na cozinha para ajudar no preparo. E além disso,
são receitas que trazem ali uma saudabilidade maior, porque não existe a presença, por exemplo, de frituras, como a gente falou, né, dos prejuízos que elas podem trazer, elas dão preferência para os alimentos em sua forma natural, então não existe o estímulo de consumo de alimentos industrializados, então isso pode contribuir bastante para que a gente possa produzir a nossa alimentação em casa. Agora, nesse momento, né, da pandemia, tem muita gente, por causa do isolamento, está trabalhando remotamente de casa, ao mesmo tempo tem que cuidar da limpeza, fazer a faxina, distrair os filhos, ajudar com as tarefas escolares, e acaba ficando sem tempo e recorre à comida pronta, pedir a comida, entrega. É possível encontrar uma comida saudável ou só pelo fato dela já ter sido feito antes? Assim, como fica o valor nutritivo dessa comida? Hoje, com essa facilidade dos aplicativos de comida, nós temos sim muitos restaurantes que já trazem essa preocupação do mais saudável. Então, hoje já é possível a gente pedir alimentos muito mais saudáveis. Até pouco tempo atrás era mais difícil, né? Era mais limitada essa oferta. Mas como nós realmente estamos vivendo um período onde está havendo uma necessidade, né, de ter uma alimentação rápida e muitas vezes comprada, a gente já tem a oferta sim. E a gente vai sempre pensar realmente na questão do copo meio cheio ou meio vazio. Então, o que é melhor? Eu comprar um alimento já pronto, mas dar preferência para preparações, como eu citei, assadas, grelhadas, cozidas, ou eu não vou comer nada, ou eu vou fazer um alimento rápido, vou comprar um alimento pré-congelado, pré-pronto para fazer em casa. Eu diria que é muito melhor se eu tiver que comprar, né, uma refeição, que eu dê preferência realmente para refeições completas, dessas que a gente já encontra, né? O bom e velho Marmitex acaba sendo muito mais saudável do que eu retirar uma lasanha, uma pizza do congelador, né, um macarrão instantâneo. Sem dúvida nenhuma, comprar uma refeição pré-pronta de aplicativo é muito mais saudável do que eu comprar uma refeição pré-pronta congelada no supermercado. O congelamento, ele retira valor nutritivo ou é mais pelo fato mesmo do preparo dessa lasanha? Está cheia daqueles ingredientes lá, como você falou, que a gente não sabe nem o que é, uma fórmula química, né? Exatamente isso, né, Roberta? A gente tem a presença de muitos nutrientes, muitos conservantes, acidulantes, corantes, muitos antes presentes nesses alimentos, que muitos nós desconhecemos até a origem, desconhecemos o nome, e esses aditivos que são acrescidos nesses alimentos prontos do supermercado, são eles que trazem prejuízo nutricional, né? Quando nós temos o excesso de gordura, principalmente as gorduras que são utilizadas pela indústria, que também trazem prejuízo para a saúde, nisso que nós vamos sempre nos preocupar. Com relação à perda de nutriente, ela é muito pequena, talvez menor do que a gente possa imaginar. Assim, muito melhor que eu faça, por exemplo, em casa, então hoje eu vou tirar o dia para cozinhar, que é muito comum. Muitas famílias que eu atendo em consultório têm essa prática de fazer a comida no final de semana, congelar pequenas porções para ir descongelando ao longo da semana. Nós sabemos que mesmo quando não estamos no período de pandemia, essa é uma prática comum e muitas pessoas permanecem com essa prática para ajudar, já que está em home office, o filho está tendo aula, precisa manter a casa em ordem, como você falou. Então, é muito mais saudável, eu diria, você fazer a sua própria lasanha em casa, por exemplo, fazer o seu refogado, o seu molho em casa, montar a lasanha, congelar, do que você comprar aquela pronta do supermercado.
Você ali em casa, você vai ter o controle sobre quais os nutrientes você vai usar, o quanto você vai usar de sal, o quanto você vai usar de óleo, se você vai usar ou não um tempero pronto, que não é aconselhável, o melhor é você fazer o seu próprio tempero, com alho, cebola, as ervas naturais ou desidratadas que você compra também em supermercado, mas que não tenham aditivos químicos. E com isso, você sem dúvida nenhuma vai conseguir ter ali uma maior concentração de nutrientes na sua alimentação, tá? A única vitamina, como eu citei, que infelizmente nós temos muitas perdas, é realmente a vitamina C. Outras vitaminas minerais a gente consegue preservar muito mais, mesmo com o processo de congelamento. Que a vitamina C tem aquela história das meias vidas, né? Que ela vai perdendo. Mesmo se a gente espremer uma laranja em casa, se demorar muito para tomar, já não tem mais vitamina ali. Isso, ela vai oxidando, né? Por isso que a gente fala como se fosse evaporando, ela vai se perdendo. Então, por isso que é interessante, se for para tomar um suco de laranja, por exemplo, que se tome feito na hora, né? Porque conforme for passando o tempo, a vitamina vai indo embora, ela vai oxidando, tá? É a mesma coisa com qualquer outra fruta que tenha vitamina C, rica em vitamina C, também vai oxidando, vai perdendo. A dieta tradicional do brasileiro, né? Arroz, feijão, uma saladinha, alguma verdura e geralmente um bife. Como é que ela fica aí na escala de nutrientes aí para a imunidade? Eu diria que nós temos a felicidade, né, de ter a alimentação mais equilibrada e completa dentre tantos países que nós vemos aí de primeiro mundo. Nós temos, sim, a combinação do arroz e feijão, trazendo um volume de nutrientes aí muito interessante para a manutenção da imunidade, né? A quantidade de aminoácidos, né, que são as pequenas moléculas de proteína completas aí, quando a gente tem a união do arroz e feijão, né? Sem falar na quantidade também que nós temos de tanto vitaminas quanto minerais, fibras, que são completas aí quando nós temos a presença também das verduras e legumes. Hoje, facilmente, a gente consegue atingir o teor de proteína, tanto com as proteínas de origem animal, mas também com proteínas de origem vegetal, porque nós temos pessoas que optam, né, por não consumir a proteína de origem animal, então é necessário que a gente tenha também essa preocupação. E conseguimos, sim, ter uma boa manutenção do sistema imunológico, desde que a gente compreenda, a gente costuma fazer de uma forma mais lúdica, principalmente quando com criança, de termos pelo menos 5 cores dentro do prato. E aí, com isso, nós temos verduras e legumes e mais a fonte de proteína, como eu citei, tanto animal quanto vegetal, mais o arroz e feijão. E lembrando que se a pessoa não gosta de arroz, não gosta de feijão, nós temos também ali a presença de outros alimentos que podem substituir, como, por exemplo, outros grãos no lugar do feijão, a lentilha, a ervilha, a soja, grão de bico, e no lugar do arroz, a gente pode ter a presença do macarrão, da batata, da polenta, da mandioca, da mandioquinha, que também serão ricos em carboidratos e poderão substituir o arroz sem problema nenhum, tá? O que é importante a gente destacar é que, para a manutenção do nosso sistema imunológico, hoje não é recomendado nenhuma dieta extremista, né? O que é isso? Uma dieta que tenha um baixíssimo teor de carboidrato, uma dieta com baixíssimo teor de gordura, ou ao contrário, né, uma dieta com muito baixo carboidrato e alto teor de gordura, e isso não é recomendado. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso sistema imunológico, principalmente, ele precisa desses nutrientes para que a gente consiga fazer uma manutenção adequada, né, do sistema imunológico.
Priscila, esse assunto é fascinante, diz respeito a todo mundo, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria só lembrar para então os endereços que você citou, para quem quiser, né, se aprofundar mais, pode olhar no Ministério da Saúde, né, saúde.gov.br, o Guia Alimentar, que você citou, e também o e-book da Associação Brasileira de Nutrição, em asbram.org.br, um e-book de receitas regionais para a pandemia, não é isso? Isso mesmo. E eu, então, agradeço a você, muito obrigada aqui pelas dicas, pela participação aqui no nosso programa, com certeza foi muito proveitoso aí para todos. Eu que agradeço o espaço, né? Para mim, como nutricionista, é uma honra fazer parte aí e conseguir contribuir um pouquinho para falar sobre alimentação. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail para ouvidoria@senado.leg.br. Muito obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania!